Fala aí, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, confirmadíssimo o jogo aí no domingo, Vasco e Bahia. Vamos falar tudo dessa partida aí, o Vasco vai jogar no domingo em São Januário. Vamos falar também da volta de mais 3 jogadores aí, reforços, né, cara? Estão de volta aí ao Vasco, jogadores que estavam contundidos. 2 deles deverão já estar disponíveis pro Zé Ricardo já no jogo contra o Bahia e um deles deve voltar no mês que vem. Vamos falar bastante dessa situação e muito mais agora pra vocês, mas já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco, ficar sempre bem informado com as notícias do Vascão. Se inscreve aí, amigo, pra ajudar a gente a chegar a 170 mil inscritos. Bom, pessoal, o jogo do Vasco contra o Bahia que tinha sido adiado para segunda-feira, a CBF voltou atrás e o jogo está mantido aí para o domingo às 4 horas da tarde e possivelmente com transmissão da Rede Globo. Ainda falta confirmar, porque a Rede Globo queria que o jogo fosse passado para segunda-feira para eles transmitirem o jogo do Botafogo e Fortaleza. Isso aí criou uma grande revolta, né? O Vasco foi contra tudo e contra todos. O Vasco foi muito surpreendido com esse adiamento do jogo, recorreu lá à FERJ. A FERJ conseguiu a liberação junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, lá com a polícia, para conseguir a realização do jogo aí no próprio domingo. O jogo está mantido às 4 horas da tarde. Você que comprou seu ingresso não vai precisar ir vender ou fazer qualquer outro tipo de coisa. Pode ir em São Januário que o jogo está confirmado. O Caldeirão vai pulsar mais de 20 mil ingressos vendidos e com certeza o torcedor do Vasco vai empurrar o Vascão para vencer mais um e entrar de vez nesse G4, né? O Bahia, que é o adversário do Vasco, ontem suou para se classificar na Copa do Brasil, enfrentando um time bem menor lá do Paraná, né? O Azures. O Bahia classificou somente nos pênaltis e enfrentou inúmeras dificuldades para conseguir essa classificação e o Vasco tem que explorar alguns erros do clube baiano para tentar fazer algo melhor dentro do jogo, porque vai ser um jogo dificílimo, um dos grandes testes do Vasco aí nessa temporada, se não o grande teste até então aí na Série B do Campeonato Brasileiro, e o Vasco precisa vencer esse jogo de 6 pontos, meu amigo. Vai inibir que o líder da competição continue líder e o principal de tudo é o Vasco entrar de vez no G4, né? Tem que secar também os outros adversários que estão hoje na frente do Vasco, Cruzeiro, Sport e também o Grêmio. O Grêmio tem os mesmos 10 pontos do Vasco. O Vasco precisa conseguir vencer esse jogo aí dentro de casa, joga em São Januário. Tem que sempre que fazer aí valer o seu mando de campo. E para essa partida, de acordo com algumas informações trazidas aí pelo canal Atenção Vascaínos, o Zé Ricardo pode alterar o estilo de jogo do Vasco. Apesar de ser o único time invicto aí no Campeonato Brasileiro entre a Série A e Série B, o Vasco ainda segue sem apresentar um bom futebol na competição e sequer chegou a entrar aí no G4, né, até esse momento. O futebol do Vasco não vem agradando a praticamente ninguém, né, e o técnico Zé Ricardo, muito pressionado, começa aí a rever alguns conceitos e pode promover alterações na equipe. O Zé Ricardo aí que já testou alguns esquemas no Campeonato Carioca, até mesmo com 3 zagueiros, mas ele ainda não fez esse teste no Campeonato Brasileiro da Série B. Eu acho que é muito arriscado ele mudar aí o esquema tático do Vasco. Eu acho que seria interessante ele mudar algumas peças do time do Vasco, né, cara? Eu acho que a entrada do Carlos Palácio e do Figueiredo será essencial para o Vasco crescer cada vez mais na competição. Os jogadores estando bem ajudam muito o Vasco. A gente viu isso no jogo contra o CSA e principalmente o Carlos Palácio, né, que foi a grande contratação dessa temporada, jogador chileno que veio do Internacional e ainda busca o seu primeiro gol no futebol brasileiro e com certeza eu acho que em breve ele deverá fazer o seu golzinho aí com a camisa do Vasco e quem sabe ajudar muito, mas muito mesmo o Vasco aí na sequência da temporada. Os grandes defeitos são as laterais, né, tanto a lateral direita e a lateral esquerda. O Zé Ricardo, por insistir no erro, colocar 2 laterais defensivos, o Edmar e também o Gabriel Dias, o Vasco não ganha profundidade nos jogos e por isso o Raniel fica isoladão, né? A bola pouco chega. O Vasco tem pouquíssimas jogadas de linha de fundo porque os nossos laterais não avançam tanto, né? Eu senti o Gabriel Dias um pouco mais avançado nesse último jogo contra o CSA. Ele não tem essas características, né? Ele não é aquele lateral atacante, ele é um lateral mais defensivo. Para começar, o jogador nem lateral era, ele acabou virando lateral numa improvisação, se eu não me engano, lá no Fortaleza. Ele era volante e foi adaptado na lateral e o Vasco contratou ele para ser lateral, né? Por isso que as maiores características dele é ser defensivo e ele não ataca tanto. Do outro lado, o Edmar é igual, né, cara? O Edmar, apesar de ter um bom chute, às vezes tem um bom passe, às vezes, né? Quase nunca, mas às vezes ele tem um bom passe, mas não é aquele lateral também ofensivo, como é o Riquelme, aquele lateral ousado, que tem o drible, que tem a técnica. Ele é um lateral mais conservador e tenta proteger mais ali o seu lado esquerdo, né? Quando enfrenta atacantes de lado do adversário, que vão impor muitos perigos ao Vasco. Foi assim no jogo contra Tombense, né? Que ele substituiu o Riquelme no intervalo
e ele teve que se prevenir no jogo contra o CSA em colocar o Edmar aí como titular da equipe, né? Mas o torcedor vascaíno não tem tanta opção assim para lateral direita, temos 3 laterais. O Everton está machucado, que também é horroroso, o Gabriel Dias e o Léo Matos, que estava machucado e também não vinha sendo relacionado pelo Zé Ricardo nos jogos, quando ele estava 100%, né? A gente não tem tanta confiança assim na lateral direita, e na lateral esquerda temos o Riquelme e o Edmar aí, que vem sendo o favorito do Zé Ricardo. Deixa aí nos comentários quais as mudanças que você entende que serão as melhores para o Zé Ricardo fazer no time do Vasco, quem você gostaria de ver no time titular. Eu acho que a entrada do Riquelme, Figueiredo e talvez o Carlos Palácio, estando 100%, seriam as melhores possíveis, porque também não dá para ficar jogando com o Getúlio de ponta direita, né? O cara é centroavante e vai ser deslocado lá para marcar lateral do adversário. Bom, pessoal, agora vamos falar aí de 3 reforços, né, cara? 3 reforços aí que estão no departamento médico e que deverão retornar aí nos próximos dias, né? O Vasco deve contar com as voltas aí já para o jogo contra o Bahia do atacante Eric, recentemente contratado, vindo do Ipiranga, e também do meio-campista Vitinho, que veio do Corinthians, né? Que fez pouquíssimos jogos, mas já fez um golzinho com a camisa do Vasco lá no Campeonato Carioca, né? Um jogador que se machucou na pré-temporada e agora no início da Série B ele já se machucou novamente. E de acordo com as informações que chegam lá de São Januário, é que os 2 jogadores já estão recuperados e devem ser opções no banco de reservas aí para o técnico Zé Ricardo. O Vasco também deve contar com a volta aí do Sarrafiore em breve. Já no mês que vem, o argentino já deve fazer parte aí novamente do elenco do Vasco e ser relacionado ao time principal da equipe aí nos jogos, né? O jogador que teve uma gravíssima lesão no joelho, ficou aí muitos meses parado, né? Ele veio de empréstimo do Internacional na temporada passada, não era titular do Vasco, né? Ele era um reserva ali, meio que entrava sempre nos jogos, mas não era titular absoluto da equipe, né? O titular da equipe era o Morato ou o Marquinhos Gabriel, mas ele sempre que entrava nos jogos tentava fazer alguma coisa de interessante pro Vasco, né? Fez alguns gols com a camisa do Vasco. É um jogador interessante sim, só que vamos ver como que ele vai voltar depois dessa lesão gravíssima, né? Muitos jogadores têm esse tipo de lesão, não voltam a mesma coisa, né? A gente já viu aí inúmeros exemplos, o principal deles sem dúvida é o Paulo Henrique Ganso, camisa 10 aí, que era cracaço de bola no Santos. As lesões no joelho do jogador acabou com a carreira do atleta e ele vem tentando recuperar agora no Fluminense, né? Faz um joguinho ali bom ou outro, mas não é aquele mesmo Ganso, não tem aquela mesma confiança de tempos atrás. Mas vamos torcer para que o Sarrafiore consiga desenvolver bem, volte a jogar bem o seu futebol, porque é um jogador muito jovem, se não me engano deve ter uns 22 ou 23 anos ainda, jogador muito novo e que tem tudo para crescer na sua carreira, né? Tomara que dê certo aí essa volta dele, esse retorno dele ao Vasco. Também que o Vitinho, que veio do Corinthians, né? O jogador era tido como uma das grandes promessas do Corinthians, camisa 10 da base do Corinthians, dê certo também com a camisa do Vasco e ajude a gente nessa sequência. O Zé Ricardo começa a ganhar aí mais opções. O Vasco tem um elenco muito limitado e toda ajuda sempre é bem-vinda dentro desse time, né? Deixa aí nos comentários o que você acha do retorno aí do Martin Sarrafiore, que está previsto para junho, e também aí do atacante Eric e do Vitinho, que devem ficar à disposição do Zé Ricardo para o jogo contra o Bahia. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado. Deixa o like, se inscreve aí no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Tamo junto, saudações vascaína a todos. Forte abraço, é nóis!